Vamos então agora a alguns casos especiais de reconhecimento do imobilizado. Permuta de imobilizado. O custo de um item imobilizado é mensurado pelo valor justo, não mais pelo custo histórico. A não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial, ou seja, ninguém está ganhando ou perdendo dinheiro aí, e o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com segurança. Se eu não tenho o valor justo para esses ativos recebidos ou cedidos, eu acabo trabalhando com custo histórico. Mas o ideal seria o valor justo na data da transação. E a seguir nós vamos a um exemplo de como a gente contabiliza isso. A XPTO trocou o imobilizado A, cujo valor justo corresponde a 300, que coincide com o valor contábil. Como vocês vão ver na contabilização, esse imobilizado A custou 1.000 e já tinha uma depreciação acumulada de 700. Então, o valor contábil dele era de 300. E ela trocou por um imobilizado B, cujo valor justo na data da transação corresponde a 450. Então, como é que a gente contabiliza isso? Como eu disse, o imobilizado A custou 1.000, já tinha 700 de depreciação acumulada. Eu preciso liquidar a depreciação acumulada e, para isso, eu faço um débito na conta de depreciação acumulada e um crédito na conta de imobilizado. Ficam faltando 300. Esses 300 eu também faço um crédito contra o imobilizado B que está entrando. Está entrando a débito de imobilizado B, mas há uma diferença aqui de 150 e essa diferença para mim é um ganho, porque houve uma permuta, não houve uma saída de caixa da minha empresa para compensar a diferença. Foi uma simples permuta e eu tive um ganho de 150. Então, esse 150 entra como outras receitas, lembrando que não existe mais aquela conta chamada outras receitas e despesas operacionais. Tudo numa empresa é operacional. Então, outras receitas ou outras despesas. No nosso caso, outras receitas. Seguindo com os nossos casos especiais, sobressalentes e peças de reposição. São classificados como imobilizado, quando a entidade espera utilizá-los por mais de um período, por mais de um ano. Isso nós já tínhamos visto. Geradores, equipamentos de solda são exemplos desses sobressalentes. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com outros itens do imobilizado, também são contabilizados como imobilizado. Uma turbina de avião, um trem de pouso, um tanque de gás para empilhadeiras, etc. São componentes de outros itens, mas que fazem parte dele e fazem parte com um valor significativo. Então, eu também contabilizo como imobilizado, com uma única ressalva. Enquanto não estiver em uso, porque é sobressalente, eu não deprecio. Ficar quietinho lá na conta de imobilizado. No momento que eu tiver que tirar uma peça para substituir, ela então entra em uso, a que estava sendo depreciada para de depreciar no período que houver a manutenção ou correção do problema, e a que entrou em uso começa a ser depreciada. Muito bem, vamos a um exemplo prático disso. Novamente, a nossa XPTO, em 2 de janeiro de 2017, adquiriu à vista um equipamento de filtragem de resíduos sólidos por 12.400. O equipamento possui duração prevista de 20 anos, ao término dos quais não há valor residual, portanto a depreciação será total. O filtro deve ser trocado anualmente, sendo que o custo da peça e mão de obra para trocar o filtro corresponde a 2.400. Em 28 de dezembro de 2017, a empresa trocou o filtro e esse novo filtro custou 2.500. Muito bem, como é que fica isso? Antes das normas, antes da NBC 27, eu teria a compra de um imobilizado pelo valor de aquisição contra o caixa, supondo-se que eu tivesse pago à vista. E em sabendo que eu teria uma despesa de manutenção, eu faria uma provisão lá no passivo do circulante do valor, esse valor estimado, contra a despesa de manutenção. Era normal, antes de 2010, que os nossos professores nos ensinassem a fazer isso mensalmente. Supondo-se que a manutenção ficasse em 1.200, nós contabilizaríamos uma despesa de manutenção de 100 mês a mês, para haver uma certa uniformidade, para que essa despesa não chegasse
integralmente apenas no mês de dezembro. Mas também era um critério inadequado. Como é que ficou depois da introdução dessas normas sobre imobilizado? Eu vou contabilizar o valor do imobilizado segregando o quanto é de manutenção do valor do item. Eu sei que essa peça terá que ser trocada, portanto, essa peça está contida no valor total de aquisição. Ora, o meu componente, o meu ativo, ele tem componentes que têm durações diferentes. O equipamento como um todo irá durar 20 anos, que era o tal do equipamento de resíduos sólidos, mas o filtro dura apenas 1 ano. Então, eu separo na contabilidade o equipamento do filtro e com o custo de troca. Assim, eu não estou levando a resultado previamente e nem constituindo provisão de algo que não ocorreu ainda, algo que só irá ocorrer daqui a 12 meses. Quando passados os 12 meses eu efetivamente vier a trocar o filtro, eu credito a conta correspondente no imobilizado e debito integralmente despesa de manutenção. Mas agora eu vou comprar um novo filtro. E se o anterior custou R$ 2.400 e o novo está custando R$ 2.500, eu vou dar uma saída de caixa ou de fornecedor fazendo um crédito por R$ 2.500 e debitando aquela conta de manutenção, de filtro, de troca de filtro por R$ 2.500. Tá, e o resto do equipamento? O resto do equipamento será depreciado normalmente pelo seu tempo de duração. Então, lembrando, eu tenho um ativo que está subdividido em duas partes. Essas partes têm durações diferentes. Por conta disso, eu separo, eu segrego. Aquela que tem longa duração, eu vou depreciar, no nosso exemplo, em 20 anos. E aquela que dura 1 ano só, eu posso até fazer uma depreciação mensal, dependendo do valor e do impacto disso no resultado, ou simplesmente ao final do exercício eu levo para resultado, acreditando o banco, obviamente, pela compra do novo e incorporando o valor desse novo a essa mesma conta da qual eu dei baixa. Imobilizado para benefícios indiretos. São itens adquiridos por razão de segurança ou por razões ambientais. Pode não ocorrer um aumento direto de benefício econômico, porque se espera, na aquisição de um imobilizado, de um ativo, que ele traga benefícios econômicos. Mas pode ser que esse item de segurança ou esse de proteção ambiental não traga um benefício imediato, mas pode ser necessário para que a entidade obtenha outros tipos de benefícios e muitas vezes até a licença para poder operar. Então, como exemplo, nós temos equipamentos de segurança, instalação para armazenamento de produtos inflamáveis e explosivos, etc. Ou seja, a empresa, se não tiver esses equipamentos, ela corre um risco até de toda para os ares. Então, ela gasta nisso. É um benefício indireto. Nem por isso deixa de ser um imobilizado. E, por consequência, tem que ser contabilizado. Uma diferença significativa entre reforma e manutenção. A reforma tende a trazer o item, a recuperar o item, o ativo, dando a ele uma nova aparência, recuperando o seu formato original e muitas vezes melhorando ele. Então, todo gasto com reforma deve ser incorporado ao ativo, provavelmente fará com que esse ativo tenha uma vida útil maior. Consequentemente, também tem que ser revisado o tal do valor residual. Enquanto que a manutenção é alguma coisa que se faz para manter o ativo nas condições próximas das condições originais. E automóvel é um exemplo ótimo para isso. Você troca a vela, você troca disco de freio, você troca pastilha. Isso não vai aumentar o valor do veículo. Isso vai dar segurança, vai fazer com que o veículo funcione razoavelmente bem. Mas não traz um acréscimo, enquanto que a reforma traz esse acréscimo. Então, tenha isso em mente na hora de separar o que é reforma do que é manutenção.
Valor mínimo para reconhecimento. Não existe um valor mínimo, segundo a norma, para efeito de imobilizado. Agora, para efeito tributário, você considera o que indica o regulamento do imposto de renda. Para efeito contábil, utilize julgamento. Quanto aquilo que vale a pena contabilizar como imobilizado deve ser contabilizado. O que você precisa tomar cuidado é com a parte tributária. Se você acha que um item de R$10.000 pelo porte da sua empresa é pequeno e não vale a pena controlá-lo e, consequentemente, você levou a despesa, lembre-se que o fisco não permite isso. Então, a parte você vai ter que controlar. Para não ter que fazer duas vezes, embora a norma não peça, utilize o critério fiscal. E aí você vai poder fazer uma vez só. Custo de desmontagem, remoção e recuperação. Bem, nós falamos disso em slides anteriores. Lembrando só que eu devo incorporar a estimativa desses custos ao custo do meu ativo já no momento da aquisição. A contrapartida desse valor será uma provisão, obviamente, no passivo e provavelmente não circulante, porque espera-se alguma coisa muito longa. Lembrando sempre que isso se soma ao valor. Mensalmente ou anualmente você levará a resultado um percentual correspondente ao tempo que você operará com aquele ativo antes da desmontagem, remoção e recuperação, e quando finalmente esse ativo parar de trabalhar, parar de funcionar, você tirará do banco o valor correspondente ao custo de desmontar, remover e recuperar, matando em contrapartida a provisão. E aqui a gente também já falou, mas vamos aqui com um exemplo concreto onde eu contabilizei a débito do imobilizado esse valor e uma conta à parte, débito de desmontagem, recuperação e remoção, criando a tal contrapartida. E também dou um exemplo de que mensalmente ou anualmente eu estou creditando essa conta de desmontagem e debitando uma conta denominada despesa com desmontagem, remoção e recuperação. Aquisição de propriedade imóvel. O valor total corresponde a 1.800.000, porém não há informação de qual é o valor do terreno e qual o valor da edificação. Normalmente se compra um imóvel e junto com ele vem embaixo vem um negócio que não dá para separar, é o tal do terreno. Se o valor total da compra foi 1.800, qual é o valor do terreno? Porque o terreno não deprecia. Ótimo, e eu preciso segregar. Um imóvel, em termos de acabamento, poderá ter variações significativas em relação a um outro imóvel, até do mesmo tipo, mas não o terreno. Então, obtenha um laudo de quanto é o metro quadrado naquela área, de preferência naquele quarteirão onde a compra foi efetuada, multiplique pelo número de metros quadrados da propriedade e você tem o valor do terreno. Por diferença, você vai ter a edificação. A edificação será depreciada pelo prazo que você imagina utilizá-la, você, a empresa, né? E o terreno ficar quietinho ali porque ele não pode ser depreciado. Quando vocês assistirem o bloco relacionado à depreciação, vocês vão entender por que não deprecia terreno. Aqui então a aquisição da propriedade, segregando o que é terreno, segregando o que é o imobilizado em si e abrindo uma conta de depreciação acumulada para o imóvel. E aqui nós encerramos esse quarto bloco. A nossa bibliografia foi a própria NBC-TG, quarta revisão, ativo imobilizado, que encontra-se disponível no site do CFC.